Nós voltamos, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos ver os afastamentos. Na realidade, quando se trazia uma diferença doutrinária, na época que a lei era um pouco diferente, se dizia que a licença era um direito, o afastamento um dever. Então, na licença, ao se executar certa atividade, o servidor poderia requerer a licença. No afastamento, ao se executar certa atividade, o servidor ele deveria se afastar. Era essa a diferença. Só que a lei foi mudando, e hoje, licença e afastamento, vocês podem ver que nem sempre nós teremos essa diferença concretamente considerada na lei. Agora, que tange aos afastamentos previstos, nós temos o seguinte, nós temos afastamento para cessão, vamos pela ordem que está na lei para ajudar vocês. Nós temos o afastamento por cessão, né, para servir a outro órgão ou entidade. Nós temos o afastamento para o exercício do mandato eletivo. Nós temos o afastamento por conta de estudo ou missão no exterior. Nós temos o afastamento para servir a organismo internacional no qual o Brasil participa, com o qual coopere. E nós temos o afastamento para o curso de pós-graduação, stricto sensu, no país. São esses os afastamentos. Vamos começar pelo primeiro afastamento, previsto no artigo 93. Nele vai se falar do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. É o que se costuma chamar de cessão de servidores. Nós temos as seguintes regras. Quando se tem esse afastamento para outro órgão ou entidade, nós de logo observamos que só pode se afastar para outro órgão, só pode ser cedido para outro órgão ou entidade o servidor que seja estável. O servidor ainda em estágio probatório, ele não tem esta possibilidade, pelo menos via de regra. Pois como nós observamos no artigo 20, na aula anterior, o servidor que ainda está em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos em comissão ou funções de confiança, desde que o faça no mesmo órgão ou entidade de lotação. Quando se fala em afastamento para outro órgão, é possível que isso ocorra para o servidor apenas em estágio probatório, apenas quando se tratar de exercício de cargo de natureza especial ou do DAS níveis 4, 5, 6 ou ainda equivalentes. Então, se eu ainda estou em estágio probatório, eu poderei exercer cargo em comissão, função de confiança em outro órgão, desde que seja natureza especial, DAS níveis 4, 5, 6 ou equivalentes. Tá? Fora essas três situações, não se admite que o servidor ainda em estágio probatório seja cedido para atuar em outro órgão ou entidade. Em que hipóteses isso acontece? Para exercício de cargo ou função de confiança. É a primeira situação. Para cargo ou função de confiança. Segunda situação, nas hipóteses que estejam previstas em lei. Certo? Quando a cessão é para outro órgão federal, a remuneração continua sendo paga pela União por motivos óbvios, né? Agora, se a cessão for para órgão estadual ou municipal, nessas circunstâncias, a remuneração será paga pelo cessionário. O que é o cessionário? O que recebe o servidor. Então, se a União cede um servidor seu para um estado da federação, o estado responsável pelo pagamento da remuneração deste servidor. Caso se tenha a cessão para empresas estatais, o servidor poderá fazer uma opção. Que opção é essa, João? Para as empresas estatais, o servidor poderá escolher entre receber a remuneração paga pela empresa ou continuar recebendo a remuneração paga pela União. Escolha do servidor. Se ele continuar, ou se ele quiser continuar recebendo pela União, o que é que a União vai fazer? Ela vai pagar e a empresa estatal vai reembolsar a União do valor gasto com o servidor. Dessa maneira que se tem essa cessão, tá certo? Pois bem, o que é que nós vamos observando o seguinte. A cessão obrigatoriamente deve ser formalizada. E essa cessão, ela é formalizada mediante portaria. Tá certo?
A norma ainda vai admitir que, mediante autorização específica do Presidente da República, servidores sejam cedidos para trabalharem em órgãos e entidades recém-criados que ainda não possuem um quadro próprio de pessoal. Então, eles vão trabalhar para fim específico e por prazo certo. Quando aquele órgão ou entidade acabar adquirindo o quadro próprio de pessoal, então os servidores que ali estavam cedidos retornarão aos seus órgãos de origem. Agora é importante se verificar que esse artigo 93 também cria uma via inversa, porque até aqui nós falamos da União enquanto cessionária, enquanto cedente, cedendo seus servidores para outros órgãos. Mas as regras também são aplicadas quando a União é cessionária. Então, se, por exemplo, a União recebe servidores de estados ou municípios, a União é responsável pelo pagamento de sua remuneração. Se a União requisita servidores de empresas estatais e esses servidores decidirem continuar recebendo pela empresa estatal, a empresa estatal paga, a União reembolsa. Isso último não vai acontecer apenas se a União auxiliar o pagamento da folha de pessoal dessa empresa estatal. Porque se já a União ajuda no custeio total ou parcial da folha de pagamento de pessoal, não seria lógico ainda a União ter que devolver o valor já pago pela empresa estatal. E a União não deveria devolver esse valor já pago, porque a União já ajuda a pagar essa folha de pessoal. Então, estaria a União pagando 2 vezes pela mesma coisa. Tá certo? E aí nós vamos ter, no caso, essa cessão. Tá? Mediante portaria, na forma aqui prevista. Bom, nós temos ainda o afastamento para o exercício do mandato eletivo. E quando se fala afastamento para o exercício do mandato eletivo, nós temos a seguinte situação. Hipótese A. Se o mandato eletivo for federal ou for estadual, o servidor ele deverá se afastar de seu cargo sem direito à remuneração. Então, ele vai ser agora remunerado apenas pelo mandato eletivo e não mais pelo cargo. Se o mandato eletivo for de prefeito, será obrigatório o afastamento, mas admite-se a realização de uma opção por remuneração. Quer dizer, ele vai optar por continuar recebendo a remuneração do mandato, ou do cargo, ou a remuneração do mandato. Ele não recebe as duas juntas, mas ele tem condições de fazer pelo menos a opção no que tange a remuneração. E C, o que ocorre em relação ao vereador é que, se há compatibilidade de horário, o vereador simplesmente não se afasta do cargo. E se ele não se afasta do cargo, isso significa que ele continua recebendo pelo cargo efetivo e pelo mandato de vereador. Aliás, o único mandato eletivo que admite o não afastamento do servidor é o mandato eletivo de vereador. 2. Quando não há compatibilidade de horário, nessa situação, aí o servidor vai ter que se afastar, mas vai poder exercer uma opção quanto à remuneração, igual ao que se aplica ao prefeito. Ele se afasta, mas ele pode optar que remuneração ele prefere continuar recebendo, a do prefeito ou a do cargo efetivo que possui. O próximo afastamento para estudo ou missão no exterior. Esse outro afastamento. Esse estudo ou missão no exterior deverá ser feito com a autorização do presidente da República, dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e do presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá? Cada um, obviamente, em sua área, o servidor vinculado a qualquer desses órgãos. Agora é o seguinte, esse estudo ou missão no exterior será por até 4 anos, e são 4 anos, gente, remunerados, nos termos previstos em regulamento. Então vejam que é uma licença bastante longa, só que um afastamento longo, só que esse daqui é remunerado. Nesse ponto, o que se entende é que nessa missão ou estudo no exterior, quando o servidor retorna, ele precisa continuar prestando serviços no órgão até o prazo em que ele se afastou para a missão ou estudo. Então, se ele se afastou para a missão ou estudo por 2 anos, ele vai ter que continuar exercendo as atribuições próprias no órgão por 2 anos. Ele não pode, antes disso, pedir exoneração. Por que isso, João? Porque todos nós sabemos que, apesar do serviço público pagar bem, existir estabilidade, por isso estamos nessa luta, quando se tem uma pessoa que tem uma qualificação,
né, uma situação específica, a iniciativa privada às vezes paga mais. O que se pretende aqui evitar é que o sujeito, depois de ter se qualificado às custas do serviço público, migre para a iniciativa privada. Então, nesse ponto, ele não pode pedir exoneração, a não ser que indenize a administração pública do valor gasto com seu estudo. Se ele indenizar a administração, não tem problema nenhum, ele pode se afastar, mas caso contrário, não. Tá certo? Então, nós temos até 4 anos, e são até 4 anos remunerados. Ok? Pois bem. Afastamento, para servir a organismo internacional do qual o Brasil participa, com o qual coopere. Nesse caso, tem um servidor que vai atuar naquele momento na OEA, na ONU, na Unicef, algum organismo internacional desse do qual o Brasil participa ou com o qual coopera. Esse afastamento se dá, segundo a norma, sem remuneração. A norma não diz qual é o prazo desse afastamento, não. Apenas diz que esse afastamento é feito sem remuneração. Ok? E o último afastamento, que é o afastamento para pós-graduação, stricto sensu, no país. Pós-graduação, stricto sensu, no país. O que acontece aqui? Na realidade, já me fizeram a seguinte pergunta, mas João, e se a pós-graduação for no exterior? Se for no exterior, a regra a ser aplicada é aquela que nós vimos em relação à missão ou estudo no exterior. Essa pós-graduação tem que ser stricto sensu, e se é stricto sensu, significa que vai ser mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, vejam só, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Mas há necessidade de se respeitar algumas regras. Primeira regra, não poderá gozar desse afastamento aquele servidor que ainda esteja em estágio probatório. É a primeira regra. A segunda regra é que, na realidade, esse afastamento só será deferido para o servidor que não tiver compatibilidade entre o horário da instituição de ensino e o horário da repartição. Se houver compatibilidade, o afastamento não é necessário. Tá? Para mestrado são necessários 3 anos de serviço, para doutorado 4 anos, e para pós-doutorado também 4 anos. Todo esse período é remunerado. Agora, curioso, o seguinte, é que a norma diz o que é que se faz necessário como requisito para solicitar o afastamento, mas não se fala o prazo do afastamento. Logo, o posicionamento que se tem é que o prazo do afastamento é igual ao prazo do curso de pós-graduação stricto sensu. Quando se retornar ao exercício do cargo, o servidor também é obrigado a permanecer em serviço pelo mesmo tempo em que se afastou. Tá? E se assim não for, ele terá que ressarcir os cofres públicos do valor gasto enquanto ele estava participando da pós-graduação stricto sensu. Outro ponto a ser considerado. Esse outro ponto a ser considerado é o seguinte, o servidor ele é obrigado a obter o título pelo qual ele se afastou, o título da pós-graduação stricto sensu. Também, se ele não obtiver o título, ele vai ter que ressarcir os cofres públicos dos valores gastos com o seu estudo no exterior. É o que diz o artigo 96, perdão, o seu curso na pós-graduação stricto sensu, é o que diz o artigo 96A. Temos ainda o artigo 97, que vai nos falar das concessões. Gente, é o seguinte, concessão é a falta autorizada por lei ao serviço que não enseja desconto de remuneração e nem compensação de horário. Isso é o que se chama concessão. Essas hipóteses de concessão estão no artigo 97 da Lei 8.112. E esse artigo 97 que vai nos dizer o seguinte, o servidor pode se afastar durante um dia para a doação de sangue. 2 dias para procedimentos frente à Justiça Eleitoral. Antigamente falava alistamento eleitoral, mas qualquer procedimento frente à Justiça Eleitoral, como foi mudado pela medida provisória, permite que o servidor se afaste até 2 dias. 8 dias em razão de casamento e outros 8 dias em razão de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, filhos, enteados, padrasto, madrasta e irmão. Então, essas aí são as chamadas concessões.
Tá? Artigo 97. Saindo do artigo 97, vamos ao artigo 98, que já vai nos falar do chamado horário especial. E esse horário especial, meus caros amigos, pode ser dividido em 4 espécies. A primeira é o horário especial de estudante. Aqui, quando não há necessidade de afastamento, mas também não há compatibilidade entre o horário da instituição de ensino e a repartição pública, o servidor estudante tem direito a um horário especial, mas esse horário especial necessitará de compensação. Tem direito a um horário especial, mas esse horário especial necessitará de compensação. Então, quer dizer, se por conta da instituição de ensino ele chega 2 horas mais tarde ao trabalho, ele tem que também permanecer por 2 horas a mais. B. Nós vamos ter na segunda situação, quando se fala aqui do horário especial, nós vamos observar a hipótese do servidor portador de deficiência. Então, aqui, gente, o servidor é deficiente. É o caso de um servidor que não pode ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado, e as atribuições do cargo exigem exatamente isso por conta da deficiência, né? Ele tem que ficar muito tempo, ele não pode ficar muito tempo em pé ou sentado por conta da deficiência que ele porta. Nessa situação, chamo mais uma vez a atenção. Quem é deficiente é o servidor, tá certo? Não é o filho, o cônjuge, nada disso. É o servidor que é deficiente. Com isso, ele tem direito a um horário especial. Só que aqui é o único horário especial em que não existe compensação. É o único. Tá? Então, para o servidor deficiente, desde que ele não tenha condições de permanecer por conta do seu estado de saúde muito tempo no exercício das atribuições, é lhe deferido um horário especial, só que aqui não tem compensação de horário. E, aliás, não deveria nem por que ter compensação de horário, uma vez que a deficiência que o impede de permanecer durante todo aquele tempo. Agora, se o servidor tem cônjuge, companheiro ou filho deficiente, aí se fala em deficiência física, e a sua assistência direta e pessoal for necessária, ele tem direito a um horário especial, só que aqui há necessidade de compensação. Como nós já falamos, o único horário especial onde não há compensação é o horário especial para o deficiente, tá certo? Também aqueles que pretendem ministrar curso ou participar da elaboração, aplicação ou logística de concurso público e querem ganhar a gratificação por encargo de curso ou concurso, também há um horário especial, dependendo de compensação. Ok? Pois bem, essa situação em relação ao horário especial. A norma ainda vai trazer um outro direito do servidor, no artigo 99, que é para o servidor estudante e a família que o acompanha, que tenha sido deslocado no interesse do serviço. Então, quer dizer, ele foi deslocado de ofício, não foi ele que pediu para ser deslocado, ele foi deslocado de ofício. Ele tem direito a ser matriculado em instituição de ensino congênere, para onde foi enviado, tá? Independentemente da época do ano, independentemente da existência de vaga. Quando se fala em instituição congênere, é que se ele estuda na universidade pública, ele tem direito a ser matriculado na universidade pública. Se ele estuda na universidade particular, ele tem direito a ser matriculado na universidade particular e assim ele não vai interromper seus estudos. Até mesmo porque o estudo está trazendo para ele, como servidor também, qualificação. E é interessante para a administração que isso seja mantido. Mas esse direito, repito, cuidado com a prova, só será deferido se e somente se ele foi deslocado no interesse da administração, foi deslocado de ofício. Se foi ele que pediu para ir para outra localidade, não se aplica esta situação. Bom, o artigo 100 começa a nos falar do tempo de serviço. Aqui, como é extremamente decoreba, eu só vou dar algumas pinceladas. O tempo de serviço público prestado ao serviço federal, civil ou militar é contado para todos os efeitos. Então, se eu tenho um cargo federal e posteriormente sou aprovado para outro cargo federal, eu tenho o direito de contar todo o meu tempo de serviço do cargo anterior, que diz o artigo 100. Ele também vai dizer que o tempo de serviço vai ser contado em dias. Esses dias transformam-se no ano quando se completa 365 dias. A partir daí vem os dois dispositivos decorebas, o artigo 102, que vai trazer situações em que o tempo de serviço é contado para todos os efeitos, como por exemplo as férias. As férias
se constitui um descanso remunerado, mas cujo tempo é contado para todos os efeitos. E o artigo 103 vai nos contar de situações em que o tempo de serviço é contado apenas para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Essa é a diferença do artigo 102 e do artigo 103. Tá certo? Outro direito do servidor, a partir do artigo 104, é o chamado direito de petição, meus amigos. Então, por isso que nós estamos seguindo aqui na ordem da lei, para que vocês possam acompanhar. O que é direito de petição? O direito de petição é o direito de requerer, junto aos órgãos públicos, em defesa de direito ou de interesse legítimo. Em defesa de direito ou interesse legítimo. Isso é o direito de petição. Então vamos dizer que o servidor tem direito a uma gratificação adicional, mas esse servidor acabou não recebendo esses valores. Ele pode requerer à administração pública o pronto pagamento. É nesse sentido que nós falamos, direito de petição. Tá certo? Para defesa de direito e interesse legítimo do servidor. Esse direito de petição, ele é trazido da seguinte maneira. Ele deve ser, decidido em 30 dias e despachado em 5 dias. O que é isso? Vamos começar pelo despacho. O que é o despacho? O despacho é o ato de encaminhamento de documentos e objetos no interior da repartição. Logo, quando eu faço a entrega, porque a lógica é a seguinte, há uma via hierárquica aqui. O pedido deve ser dirigido para a autoridade competente para decidir. Só que ele vai por intermédio do chefe imediato do servidor. Se eu entrego ao chefe imediato, o chefe imediato tem 5 dias para levar à autoridade competente. Por isso que se diz vai ser despachado em 5 dias. Tá certo? E a autoridade competente, por sua vez, vai ter que decidir no prazo de 30 dias. Desta decisão, caberá um pedido de reconsideração. E esse pedido de reconsideração também terá o prazo de 30 dias e deve ser dirigido à autoridade que decidiu. Quando os senhores estiverem vendo o direito administrativo com o professor Eden Napoli, Eden vai falar com certeza do poder hierárquico e mais na frente ele vai dizer que o pedido de reconsideração não pode ser considerado como poder hierárquico. Por que isso? Porque o pedido de reconsideração ele é destinado à própria autoridade que decidiu. Eu vou solicitar a autoridade que decidiu, não estou solicitando a autoridade superior a ela, estou solicitando a autoridade que decidiu que reveja seu próprio ato. É o pedido de reconsideração. Esse pedido de reconsideração é feito apenas uma vez, não podendo ser repetido. Não confundam o pedido de reconsideração com o recurso, também chamado de recurso hierárquico. Porque esse recurso ele pode ser apresentado em 2 situações. Primeiro, quando há um indeferimento do pedido de reconsideração. Já fica claro que o recurso ele é destinado à autoridade superior àquela que decidiu. Enquanto nós temos o pedido de reconsideração feito à própria autoridade que decidiu, o recurso hierárquico é feito à autoridade superior àquela que decidiu. Tá? Então, para que eu interponha o recurso hierárquico, é necessário que primeiro eu tenha pedido a reconsideração. Aqui no sistema da Lei 8.112 é assim. E se essa reconsideração foi negada, aí eu recorro. Ou então, cabe também recurso dos recursos sucessivamente julgados. Como assim, João? É o seguinte. Imagine que isso aqui é um recurso, né? Isso aqui é uma autoridade. Ela decide contra mim e eu entro aqui com pedido de reconsideração. Esse pedido é negado e eu vou para o recurso hierárquico. Só que meu recurso também é negado. O que acontece? Lembre-se que o pedido de reconsideração só pode ser realizado apenas uma vez, não podendo ser repetido. Nessa situação que caberia outro recurso. Por isso que ele fala dos recursos sucessivamente interpostos, dos recursos sucessivamente julgados. Tá? Pois bem, o prazo para a interposição do recurso é um prazo também de 30 dias. O prazo aqui é de 30 dias.
e vai ser dirigido à autoridade superior àquela que decidiu. Tá certo? Esse é o recurso hierárquico. Tanto o pedido de reconsideração quanto o recurso hierárquico, via de regra, não possuem efeito suspensivo, o que significa que o ato recorrido continua produzindo seus efeitos até que se tenha aqui a decisão do recurso. Essa aí é a regra. Embora, pode a autoridade, verificando um perigo de se produzir de logo desses efeitos acabarem causando algum dano aos servidores, podem conceder o efeito suspensivo. Mas esse efeito suspensivo, na realidade, acaba sendo uma exceção. A regra é que tanto o pedido de reconsideração quanto o recurso não tenham efeito suspensivo. Ainda se fala de prescrição. Eu costumo dizer que a prescrição rima com omissão. O que é que você quer dizer, João? A prescrição é a perda do direito de ação em virtude da omissão do seu titular em defendê-lo. Então, se há uma ofensa ao direito do servidor, ele não pode esperar todo o tempo do mundo, ele não tem todo o tempo do mundo para que possa, nessa situação, entrar com pedido, né, com o requerimento do direito de petição. Então, o que é que ele vai fazer? Nessa situação, nós temos a prescrição que será de 5 anos. E essa prescrição será de 5 anos nas hipóteses de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou então que afetem interesses patrimoniais ou créditos resultantes das relações de trabalho, como, por exemplo, uma indenização, melhor, uma gratificação adicional não pagos. Ele tem até 5 anos para cobrar. E tem até 180 dias nos demais casos. Então, o que não for 5 anos, aliás, 180 não, me perdoem, gente. Deixa eu só retificar, não são 180 não, são 120 dias. Agora sim, 120 dias nos demais casos. Tá certo? O que não for 5 anos, no prazo de prescrição, será 120 dias, é o que prescreve a norma. Então, se ele não busca a própria administração no prazo aqui indicado, para a defesa de direito ou interesse legítimo seu, não poderá mais fazê-lo. Tá certo? Vamos dar uma pequena pausa